O candidato Lula tem declarado que, se eleito, vai nomear um civil para o Ministério da Defesa. A pasta é ocupada por militares desde o governo de Michel Temer, quando nomeou o general da reserva Joaquim Silvio Luna ao comando das Forças Armadas. No governo de Jair Bolsonaro, o ministério foi comandado pelos generais Fernando Azevedo e Silva e Walter Braga Neto, atual candidato na chapa de vice-presidente, e atualmente Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. Lula também planeja, se eleito, rever um decreto do presidente Bolsonaro que liberou militares da ativa para ocupar cargos públicos. Afinal, o ministro da Defesa deve ser um civil ou um militar? Este é o tema do debate que começa aqui agora no Visão CNN. Para isso, nós convidamos os deputados federais Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, e o general Peternelli, do União Brasil de São Paulo também. Antes de mais nada, nossas regras. Temos por premissa aqui o equilíbrio da fala dos nossos convidados. Por isso, cada um vai ter cerca de 2 minutos para cada resposta, para que eu não seja indelicada. Nunca quero ser, interrompo os senhores. Temos aqui uma sinalização padrão. Quando o tempo estiver acabando, a minha imagem vai aparecer na tela. Dito tudo isso, eu vou à primeira pergunta. Bem-vindo, boa tarde aos dois. Para o deputado federal Arlindo Quinalha, o ministro da Defesa deve ser um civil ou um militar? Primeiro, Luciana, agradecer pelo convite. É um prazer estar aqui nesse diálogo com o deputado general Peternelli. Na minha opinião, deve ser civil, por alguns motivos. Primeiro, cabe à sociedade, de forma democrática, definir qual é, por exemplo, a política de defesa, e cabe às Forças Armadas executá-la. Mas, evidentemente, que poderia ser um militar ou um civil. Por que eu defendo um civil? Primeiro, nós temos que garantir esse controle democrático sobre todos os poderes. E no caso das Forças Armadas, é o poder da força, é o poder das armas. Então, para mim, isso é mais importante ainda, porque é prerrogativa concedida pela Constituição o uso da força por parte das Forças Armadas. Segundo, tem que evitar a tutela militar sobre a sociedade. É genérico, mas acho que é compreensível. Exatamente para não haver sequer a tentação de descumprir a Constituição Federal. Tem que evitar também a tutela militar sobre os outros poderes da República. Um exemplo concreto, na minha opinião, claro, é a atuação, eu diria, desmedida do atual ministro da Defesa, atendendo a uma posição do presidente Bolsonaro. Ele vem tensionando o tempo todo o próprio Tribunal Superior Eleitoral e até mesmo o Supremo. Outra coisa, eu creio que nós temos que proteger as próprias Forças Armadas, porque na medida que ela se politiza, segundo o general Santa Cruz, isso compromete até a disciplina, mas isso vai além, na minha percepção. Porque se uma força é escolhida, um membro de uma das forças é escolhido para ser o ministro da Defesa, ele vai comandar as 3 forças. Eu acho que não deve se estabelecer essa disputa. Pois bem, então, no geral, eu acho que nós temos que evitar também que as Forças Armadas percam a confiança da sociedade. Sim, deputado, obrigada. Faço a mesma pergunta ao deputado federal general Peternelli. O ministro da Defesa deve ser um civil ou um militar? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Luciana. Uma satisfação estarmos aí também com o Arlindo nesse debate que eu julgo muito importante. É muito interessante. Não vamos falar do Ministério da Defesa, não. Vamos falar da economia. Se o ministro da Economia deve ser um economista ou não. Vamos falar da educação. Se o ministro da Educação deve ser alguém vinculado que entenda dos aspectos da educação ou não, e assim sucessivamente. E eu interpreto que o Ministério da Defesa ele tem que ter uma pessoa vocacionada e que conheça os temas que estão abordados. Disse muito bem o Arlindo que a Estratégia Nacional de Defesa, a Política Nacional de Defesa e o Livro Branco de Defesa, que é onde se baseiam os treinamentos das Forças Armadas,
eles são aprovados pelo Congresso Nacional, independente de ser um militar ou não. Então, vamos supor que o Arlindo fosse um ministro da Defesa. Ele vai politizar mais ou menos o ministério? É um ponto de vista. Então, eu acredito efetivamente nos militares que são legalistas, que o tempo todo, em qualquer sistema, deu mais do que provas dos aspectos constitucionalistas, dos aspectos legais e de cumprir cada um com a sua atribuição. As Forças Armadas, nesse período agora, ou mesmo antes, sempre teve vinculada à sua missão constitucional. Então, eu digo que você ter um militar no Ministério da Defesa, uma pessoa que passou, normalmente um general, ele vai estar lá com 44, 48 anos de serviço. Sim. Ele debater esse assunto é muito válido. Sim, deputada, a segunda pergunta vai também para o general Peternelli, continuo com o senhor. O último civil que ocupou o cargo de ministro da Defesa foi Raul Jungmann, de maio de 2016 a fevereiro de 2018, na gestão de Michel Temer. De lá para cá, o cargo foi ocupado por militares. O que mudou desde então, tanto positiva quanto negativamente? Eu interpreto que os aspectos de assessoramento, quer seja um ministro civil ou um ministro militar, ele vai ocorrer por esse Estado maior que está montado no Ministério da Defesa, que vai dizer das necessidades de cada força, que vai comentar sobre as ameaças, sobre o que nós temos que estar planejando, quais são os aspectos, quais são as prioridades de cada força, como foi dada a prioridade para a Marinha na área nuclear, como foi dada uma prioridade pelo Livro Branco de Defesa, pela estratégia, pela política, na defesa cibernética, como foi dada à Força Aérea a defesa do espaço aéreo brasileiro. Então, eu entendo que as Forças Armadas não saíram em nenhum momento dessa estrutura. O ministro da Defesa, quando vai, se por acaso for um militar, ele se vai numa reunião, se vai num contexto para discutir Forças Armadas, já tem todo um conhecimento de 40 anos, sendo que o outro ministro ele vai estar levando informações prestadas por esses assessores. Então, eu vejo que as duas hipóteses, como em qualquer outro ministério, pode ser um militar e não há problema nenhum de ser um civil. Eu gostei de todos os comandantes, os ministros da Defesa que nós tivemos nesse período, que foram convocados, chamados ao Congresso Nacional e que em todas as oportunidades, o Arlindo esteve presente em muitas delas, sempre foram muito franco, muito aberto e sempre caracterizando a sua função constitucional, que é o dever das Forças Armadas. Sim, vou repetir a pergunta então para o deputado Arlindo Quinalha. O último civil que ocupou o cargo de ministro da Defesa foi Raul Jungmann, de maio de 2016 a fevereiro de 2018, na gestão de Michel Temer. De lá para cá, o cargo foi ocupado por militares. O que mudou desde então, tanto positiva quanto negativamente? Primeiro, eu quero até dar um testemunho. Eu acredito que o general Peternelli acredita no que fala e, mais do que isso, cumpriria com aquilo, e eu sou testemunha dele em alguns momentos, mesmo sendo da base do governo, ele não acompanhava em determinadas votações. Eu falo isso no sentido de dizer que não se trata de indivíduos. E pegando aquilo que o próprio general falou, Peternelli, nós tivemos aí, lamentavelmente, um general no Ministério da Saúde, que, na minha opinião, foi um desastre, que é o general Pazuello. É o primeiro oficial da ativa que foi, digamos, numa CPI proposto o seu indiciamento. Segundo, as Forças Armadas no governo Bolsonaro, anteriormente, ela tinha 70%, tinha a confiança de 70% da população brasileira, mais do que a Igreja Católica, mais do que a ONU, 10% acima. Hoje está em 30%.
Na pesquisa que foi feita pelo Instituto Ipsos, o Brasil ficou 11% abaixo da média geral. Então, terceiro, nem sempre depende necessariamente dos comandantes das Forças Armadas ou até mesmo do ministro, mas quando um presidente da República, estou falando do Bolsonaro, ele tensionou o anterior ministro da Defesa, o general Fernando, anterior que falo do início do governo. Isso gerou uma crise sem precedentes, foi a maior depois de, se não me engano, 1997 ou 77, se não me engano, que resultou no pedido de demissão dos comandantes das 3 forças. Então, não é um bom exemplo atualmente. Sim, eu vou à terceira pergunta, continuo com o senhor deputado Arlindo Quinalha. O ministro Alexandre de Moraes, presidente do Superior Tribunal Eleitoral, aliás, determinou ao Ministério da Defesa que entregue as cópias de documentos sobre uma eventual auditoria feita nas urnas eletrônicas no primeiro turno das eleições deste ano em 48 horas. A decisão foi publicada nesta terça-feira. Neste contexto, qual o papel das Forças Armadas no processo eleitoral? Esse é um exemplo de uma intromissão completamente indevida. Eu lamento que o ministro da Defesa se disponha a jogar esse papel. Ele gerou tensão o tempo todo no processo eleitoral. É nítido que ele atendeu a uma posição política do presidente da República. Portanto, ele, lamentavelmente, repito, ele está contribuindo para a politização das Forças Armadas, o que é um desastre. Além disso tudo, quando ele vem e conversa com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, não entrega os documentos. A imprensa toda noticiou que ele vinha preparando um relatório. Agora ele diz que não tem relatório e diz também que poderá haver relatório. Ou seja, ele deveria, porque não é papel das Forças Armadas. As Forças Armadas foram convidadas, como a Polícia Federal foi, como o Ministério Público foi, como os partidos políticos foram, para acompanhar, para fiscalizar, para apresentar sugestões. Mas garantir a logística, que é papel das Forças Armadas, é uma coisa. Comandar o processo eleitoral, a Constituição determina, que é o Poder Judiciário, o TSE em particular. Ou seja, o que o ministro está fazendo contraria, na minha opinião, muito daquilo que a Constituição brasileira proíbe. Então, piorou, eu diria, no governo Bolsonaro, piorou pelo fato do presidente interferir e o ministro da Justiça concordar. Por isso que eu fiz referência ao pedido de demissão coletiva dos ex-comandantes das 3 forças, quando o general Fernando foi demitido, porque ele não queria acompanhar o presidente da República na política. Sim, eu vou repetir a pergunta ao deputado general Piternelli. O ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, determinou ao Ministério da Defesa que entregue as cópias de documentos sobre uma eventual auditoria feita nas urnas eletrônicas no primeiro turno das eleições deste ano em 48 horas. A decisão foi publicada nesta terça-feira. Neste contexto, qual é o papel das Forças Armadas no processo eleitoral? Luciana, é muito importante que a população saiba que a legislação brasileira, o Código Eleitoral Brasileiro, que é a Lei 3747, é de 1965. E ele prevê a atuação das Forças Armadas, como disse o Arlindo, na garantia da votação e da apuração. É normal o próprio TSE, como ocorreu atualmente, solicitar o apoio das Forças Armadas. São utilizados mais de 25 mil militares, além de 2.500 viaturas, além de embarcações em torno de 140, em torno de 30 aviões, tudo para o processo eleitoral. E aqueles locais que solicitam fazem a segurança. O Exército, ele, pelo plano e pela política e pela estratégia, é o encarregado da defesa cibernética. Então, a sua participação a convite do TSE é muito válido. E o Exército, as Forças Armadas, de uma maneira apolítica, acompanham todas as ações que podem gerar qualquer problema. Então, eu entendo a atuação das Forças Armadas
dentro do que está prescrito. Nenhum momento as Forças Armadas interviu ou falou sobre qualquer aspecto sobre a votação. Pelo contrário, apresentou sugestões para que se dê mais credibilidade ao processo eleitoral brasileiro. Então, entendo que o ministro da Defesa tem cumprido com o seu papel, tem conversado com Alexandre de Moraes sobre esse tema e agora cabe a ele responder essa solicitação do TSE. Continuo com o senhor. Qual é a sua opinião sobre a participação de militares na carreira pública? Eu vejo com naturalidade, Luciana, a participação dos militares na carreira pública. A Constituição, ela regula essa atividade. Sempre ocorreu participação. Eu já trabalhei em outros governos e os militares tiveram uma participação. Se maior ou menor, depende do convite para um cargo de confiança. E isso é muito natural. O artigo 142, inclusive, prevê que se uma pessoa ficar mais de 2 anos numa função, ele automaticamente vai para a reserva. E também a legislação, o próprio decreto que já é antigo, o próprio presidente Michel Temer colocou, que é o 9088 de 17 de julho de 2017, regula que funções são essas. Em todos os governos, o próprio governo do PT, os militares ocupavam uma série de funções e nenhuma dessas atividades teve qualquer contexto político. O próprio Arlindo comentou do Pazuello, ele que providenciou o acordo com a Fiocruz, ele que providenciou a compra de 100% do que o Butantan produzisse, ele que providenciou 2,5 bilhões para acordo com a OMS e teve logisticamente envolvido nos processos. Na véspera, quando ele anunciou a intenção de comprar 100% do Butantan, foi aplaudido pelos 27 governadores. A atuação do ministro Pazuello naquela oportunidade, de um ponto de vista diferente, eu digo que foi muito bom, porque os aspectos abordaram eram aspectos logísticos e tudo para conseguir a vacina foi realizado. Sim, deputado Arlindo Quinalha, qual é a sua opinião sobre a participação de militares na carreira pública? Eu vou dar primeiro um dado. No governo Temer, foi feito um levantamento em 2018, estou falando do governo Temer, havia 2.765 militares em cargos no governo federal. Em 2020, 2 anos após, pulou para 6.175 militares. Pois bem, eu concordo com o general Peternelli, não há por que vetar alguém pelo fato de ser militar ou não ser militar. A minha percepção é que isso não vem desacompanhado no governo Bolsonaro. Eu acho que, inclusive por ações e omissões de pessoas que compõem as Forças Armadas no governo, acaba resultando numa perda de prestígio para as Forças Armadas. E, respeitosamente, eu discordo do meu colega, general Peternelli, no que diz sobre a avaliação do general Pazuello. Ele atrasou a compra de vacinas. Olha, quando a Coronavac, o laboratório que fabricava a Coronavac, e a Pfizer ofereceu, assim, no tempo apropriado, o general Pazuello não se dispôs a comprar. Posteriormente, é verdade que ele teve que correr atrás do prejuízo. Ele, sob a gestão dele, foi formulado, digamos, um protocolo de conduta para uso de cloroquina e azitromicina. Depois ele foi na CPI, ele negou, mas é público e notório. Ou seja, e ele sendo um general da ativa, eu sou, nesse caso, radicalmente contra. Sim, eu vou agora às considerações finais com o general Peternelli. Queria também do senhor, lhe dou 2 minutos para as suas considerações finais, que o senhor considerasse também a imagem que nós temos agora das Forças Armadas, afetada ou não. Eu entendo que as Forças Armadas, elas continuam cumprindo exatamente
o seu papel constitucional. Quando o deputado Arlindo, que eu tenho ótimos contatos, conversamos muito lá na Câmara, nós temos um relatório da Comissão Mista do Coronavírus, que fala a atuação do Ministério da Saúde. É importante que todos vejam aquela parte. E respondendo a Luciana, eu vejo as Forças Armadas, Luciana, com a mesma credibilidade que sempre teve por todas as pessoas. Não é um fato ou um contexto que tira a credibilidade das Forças Armadas, não é os aspectos, todos nós estamos lá vinculados, desde Caxias, que é conhecido como o pacificador. Então eu vejo a atuação das Forças Armadas de uma maneira, como sempre ocorreu, pautada as estruturas de instrução, de atividade das forças, sempre pautada nos aspectos legais, sempre cumprindo os aspectos constitucionais, sempre ao lado do povo brasileiro, sempre atuando nas nossas fronteiras, atuando na Operação Acolhida, que é uma atividade também que envolve Ministério das Relações Exteriores, sempre prestando o máximo de informações ao Congresso Nacional, e eu vejo que ela mantém exatamente os mesmos princípios e, consequentemente, acredito que a sociedade ela pensa da mesma forma. Nós temos aí muitas pesquisas em que algumas vezes dizem ela é fruto de um momento. Para isso, para algumas pesquisas é válido, para outras não é válido. Então, eu acredito efetivamente no prestígio das Forças Armadas. Sim, obrigada. Agora, o deputado Arlindo Quinalha, eu queria que o senhor falasse as suas considerações finais, claro, considerando também a imagem que nós temos hoje das Forças Armadas, afetada ou não? Na minha opinião, está afetada. Eu tenho aqui, digamos, reportagens, uma da Veja, a insuspeita Veja, para eu poder me apoiar, né? Também do UOL, que tratam deste tema. E, portanto, não é uma opinião minha sobre as Forças Armadas, é a opinião resultante de pesquisa. Segundo, o general Pazuello, ele foi o segundo mais citado na CPI, exatamente quando foi investigado o comportamento do governo federal no que diz respeito à condução da pandemia. Ele só perdeu para o próprio Bolsonaro. Terceiro, vários dirigentes, porque é verdade aquilo que o general Peternelli falou. Logo que o general Pazuello assumiu o Ministério da Saúde, ele fez uma reunião com governadores. E ali, o coordenador do Nordeste, que é o governador do PT, o Wellington Dias, saiu elogiando o Pazuello. Ou seja, ele gerou uma expectativa que depois, lamentavelmente, não se cumpriu. Agora, por que é, eu diria, fundamental a gente trabalhar para preservar as Forças Armadas? É exatamente porque ela tem tanto poder, tem tanta força e tem tanta responsabilidade, tem um papel central para proteger as nossas fronteiras, não é isso? Para fazer a garantia, enfim, de tudo aquilo que é a segurança nacional. E, portanto, eu também concordo com o general Peternelli. Pode ser o retrato de um momento. E é o retrato do governo Bolsonaro. Então, não significa que a condenação seja eterna, mas significa que é preciso ter cuidado, significa que tem que preservar. Por exemplo, Estados Unidos, só vira ministro da Defesa o militar que já tiver 6, 7 anos na reserva. Sim, eu quero agradecer aqui muito a conversa que nós tivemos com os deputados federais, Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, e general Peternelli, do União Brasil, também de São Paulo. Muito obrigada aos dois.